Olá, você está assistindo o B2B Insiders. Obrigado pela sua audiência. Estamos hoje aqui, eu e Davi Costa Lima, para falar de um framework de estratégia de crescimento que a gente vai falar sobre com geração de demanda B2B. Hoje vai ser um episódio porrada de conteúdo. Se prepare, porque é um conteúdo denso, porém importante, e ao mesmo tempo é uma baita de uma base estratégica, como a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, para que você consiga ter clareza a respeito da sua estratégia de geração de demanda. Então, sem mais delongas, então, Davi, vamos lá. Bom, bem-vindo a todos, mais um episódio do B2B Insiders. Esse episódio, ele realmente é muito importante, porque a gente divulga muitos conteúdos, muitas informações, porém existe uma dor recorrente dentro do marketing, principalmente, que é o buy-in. Como vender internamente a sua estratégia de geração de demanda, como vender internamente uma estratégia que contempla médio e longo prazo e não somente o curto prazo. E você não consegue vender isso somente em nível tático. Você tem que ter uma base estratégica para que você, de fato, construa uma boa argumentação. E esse é o objetivo desse episódio, é te dar essa base estratégica, né? A gente está amarrando vários conceitos de uma forma lógica para que você consiga associar exatamente a sua estratégia de hoje, a sua operação tática, ao objetivo final de toda empresa. Então, começando dessa parte, né, que é o objetivo de toda a empresa, eu queria já iniciar passando aqui a bola pro Gabriel, fazendo uma pergunta que ela é simples, porém a gente tem que pensar sobre e ter uma definição. O que é uma empresa, Gabriel, e por que ela existe, né? Isso eu acho que é o que coloca todo mundo, não importa se você está no B2B, no B2C, todo mundo no mesmo nível, né? Todos trabalhamos numa empresa. O que é uma empresa? Por que ela existe? Beleza, então a gente, quando organizando esse conteúdo, a gente voltou e pensou, bom, por que uma empresa existe, né? E ela existe como uma organização para resolver um problema, né? Então, desde do começo, né, da organização da sociedade, né, as pessoas começaram a se organizar em grupos para juntos conseguirem resolver problemas mais rápido, né? Então, quando lá nos Homens das Cavernas começaram a se juntar em grupos e estarem juntos numa caverna, pô, você consegue. Tem aquele provérbio africano que é: se quiser ir mais rápido, vá sozinho, se você quiser ir mais longe, vá acompanhado, né? E eu acho que essa é a ideia, mais ou menos, né? As pessoas se organizam em grupos para conseguir chegar em objetivos maiores, conseguir fazer coisas de uma maneira mais eficaz, e assim que grupos e organizações conseguindo resolver problemas mais complexos, etc., né? Você tem skills diferentes de pessoas diferentes, e por isso que diversidade inclusive, isso é um tema bem atual, né? Diversidade, com certeza, é um fator super estratégico para qualquer empresa, para você conseguir ter esses skills diferentes e conseguir resolver problemas cada vez mais complexos. Então, essa organização que ela existe justamente para resolver problemas. Então, se um problema existe, você precisa ter uma pessoa, um grupo de pessoas pensando como resolver aquele problema, e aí precisam trazer outras pessoas para ir ao longo do tempo, né? Conforme eu quero escalar a resolução desse problema, eu preciso trazer mais gente para conseguir ajudar nisso. Então, eu preciso de uma pessoa para tocar a operação, preciso de uma outra pessoa para ver como que a gente encontra mais pessoas que têm esse mesmo problema para que a gente consiga resolver o problema dessas pessoas, e assim vai. Então, no final, é aquela coisa do, não necessariamente do propósito, mas existe um problema que precisa ser resolvido, mas no final do dia, quando vamos dizer que eu, empreendedor, sei resolver um problema, conseguir criar uma solução que pode resolver esse problema, por que eu quero fazer isso? Só porque eu quero resolver o problema? Não, porque eu também vou fazer um investimento na minha empresa, eu vou colocar capital, né? Eu preciso, no final, pagar todas essas pessoas que estão me ajudando a resolver esse problema, e porque eu estou colocando capital para resolver esse problema, eu preciso ter um retorno. Que existe um risco, esse risco de talvez esse capital não voltar, porque pode ser que a empresa não vá para frente, ele precisa ser compensado. Teoria básica econômica, né? Por mais que existam as pessoas talvez mais românticas que achem que o objetivo da empresa é só o propósito, na minha humilde opinião, o lucro ele no final, não vou dizer que vem antes, mas ele tá ali junto com o propósito da empresa. Se não tiver lucro, a empresa vira uma ONG. Assim, não nos importamos com lucro, então no final é uma organização sem fins lucrativos. Então, uma vez que eu invista aí, porque eu tenho um risco e eu preciso ter um retorno, aí se torna um negócio, aí se torna uma empresa mesmo que, para, obviamente, eu continuar investindo, para eu continuar aumentando o escopo de para quantas a parcela da população que eu vou resolver aquele problema, e esse crescimento de invisto mais, expando mais, invisto mais, expando mais, ele tende a ser assim na maior parte das empresas, aí de fato a gente precisa de crescimento. E aí, para ter crescimento, a gente precisa ter uma série de coisas que precisam ser feitas. Isso precisa ser intencional, precisa ser organizado, precisa ser planejado. E aí agora eu passo para você, Davi, a bola. Então
vamos falar um pouco sobre crescimento, né? O que uma empresa precisa fazer para crescer? Maravilha, né? Então, como é que uma empresa cresce, né? Como o Gabriel bem falou aí, tem toda essa parte prévia que é fundamental, mas em linhas gerais, assim, a gente precisa ter um problema, né, validado, uma solução e um caminho estruturado, né? Você tendo esses elementos, você já tem tudo o que você precisa para que, de fato, você consiga fazer uma empresa crescer. Mas todas as empresas crescem de formas iguais, mais ou menos, né? Depende de momentos, depende de ângulos, e é para isso que a gente tem aí a matriz Ansoff, que é a matriz que foi criada pelo Igor Ansoff, em 57, né, se eu não me engano, que ele coloca os 4 quadrantes de crescimento, são 4 quadrantes, que são as 4 formas que uma empresa tem de crescer. E eu acho que isso resume muito bem para você entender exatamente em qual momento você está na sua operação ou como é que você pode trabalhar a sua operação a partir de determinado momento, né? Então vamos lá aos 4 quadrantes da matriz Ansoff, que são as 4 formas que você tem de crescer uma empresa. O primeiro, que é onde a gente vai focar aqui hoje bastante, mas eu já explico por quê, é justamente a penetração de mercado. O que é a penetração de mercado? Cara, basicamente é você crescer vendendo mais do mesmo produto para o mesmo mercado. Então você já tem um produto que você vende para aquele mercado, ele já está validado, você tem um mercado grande o suficiente, você precisa penetrá-lo para, obviamente, gerar lucro. Esse é o primeiro. Segundo quadrante, desenvolvimento de mercado, é quando você pega o mesmo produto que você já tem e você vai para um novo mercado. Ou seja, você vai ter que ir para um mercado que você não atuou antes, que você não atua antes, porém você já tem um produto, você já tem uma solução. O desafio aí vai ser justamente adaptar esse produto, essa solução para um novo mercado. Terceiro quadrante, desenvolvimento de produto. Aí é a lógica contrária. Você já trabalha dentro de um mercado específico, você já tem ali um produto que você trabalhou, você conquistou aquele mercado e agora você vai introduzir um novo produto para aquele mercado. Então você talvez já conheça aquele mercado muito bem, para entender que ele tem outras dores adjacentes e a partir desse momento você consegue desenvolver um novo produto para explorar aquele mercado. Então você está fazendo um desenvolvimento de produto e esse é o terceiro quadrante. E o quarto quadrante é quando você realmente está diversificando completamente. Ou seja, quando você está indo vender um novo produto para um novo mercado. Então você não tem nenhum tipo de expertise nem relacionada à solução do problema que você está propondo a solucionar, mas ao mesmo tempo também você não tem nenhum conhecimento relacionado àquele mercado específico. Então você está fazendo uma diversificação completa. Então essas são as 4 formas, tá, que uma empresa tem de crescer. Ou ela penetra mercado, ou ela desenvolve produto, ou ela desenvolve mercado, ou ela diversifica completamente. Porém, para não ficar extremamente teórico, porque não é o nosso objetivo aqui, como a gente falou, nosso objetivo aqui é fazer com que você associe a sua estratégia ao objetivo de negócio da sua empresa, que é o lucro. Para isso, você tem que ter esse controle estratégico. A gente traz aqui o foco para um dos quadrantes específicos, que é o quadrante onde justamente o lucro acontece, que é a penetração de mercado. E aí eu acho que é legal a gente pensar o seguinte, né? Todos os caminhos, de certa forma, eles vão levar para a penetração de mercado. Uma vez que você desenvolve um produto, você tem uma certa validação e depois você vai para a penetração de mercado, onde você vai transformar isso em lucro. Se você desenvolve um novo mercado, mesma coisa. E se você diversifica eventualmente um novo produto, um novo mercado, em algum momento você atinge um nível de maturação que você dá uma beleza. Então agora eu já tenho um produto, já tenho uma solução, já tenho um mercado, tem que penetrar mercado. Então o lucro, ele acontece dentro da penetração de mercado e a gente tem que ter isso muito claro. Qual que é o motor da penetração de mercado? Eu acho que esse aqui é o grande ponto e agora é a grande primeira conexão que a gente está fazendo com uma base extremamente estratégica, que você talvez ainda não tenha muita familiaridade, com um termo que certamente você já ouviu, que é a geração de demanda. A geração de demanda, ela é o motor da penetração de mercado. Então, toda empresa que quer lucrar, ela tem que estar na penetração de mercado. Se ela não está, ela está numa etapa prévia fazendo validações. A empresa que está na penetração de mercado e foca o lucro, ela precisa da geração de demanda. Esse é o motor da penetração de mercado. Então, agora, devolvendo aqui a palavra para o Gabriel. Gabriel, como que a geração de demanda se conecta, de fato, à matriz Ansoff e como é que a gente consegue desdobrar isso aí já numa estratégia um pouco mais prática para trazer isso para o dia a dia? Legal. Bom, acho que primeira coisa, né, acho que só para complementar uma coisa que o Davi falou, né, por que que o lucro está na penetração de mercado? Porque para você diversificar, você fazer um negócio completamente novo no mercado completamente novo, normalmente é o maior investimento que você pode fazer. O desenvolver um produto novo também são grandes investimentos, né, no caso de produto, um grande desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento. Mercado novo, você talvez vá ter que ter gente que você antes não atuava, então todos demandam investimento. É óbvio que penetração de mercado também demanda investimento, mas em teoria, na penetração
penetração de mercado, você vai validar um go-to-market e depois, com esse go-to-market validado, você vai para o caminho de crescimento. Então você já começa a construir, não vou dizer uma máquina exatamente, porque no B2B Auto Ticket, assim, não é válido tanto esse conceito de máquina de vendas, que ficou bastante popular, mas é fato que uma vez que você tem o negócio rodando, você consiga, na penetração de mercado, muito mais facilmente, com menos investimento do que nos outros, você agora começar a gerar lucro. Então, a geração de demanda, ela tá na penetração de mercado justamente para que você consiga acelerar essa penetração de mercado, expandir esse mercado e obter esse lucro. E a geração de demanda, para fazer com que esse crescimento de mercado seja possível, ela também precisa ser feita de maneira intencional. E no B2B Insiders a gente acaba quebrando, a gente tem um outro framework que a gente no B2B Insiders criou, em que a gente quebra a geração de demanda em 4, em que primeiro você faz a criação de demanda. Criação de demanda nada mais é do que você garantir que a sua marca seja lembrada e seja considerada no ICP. Primeiro precisam saber que a sua marca existe, depois precisam olhar e falar, ok, eu considero essa marca para resolver esse problema, né? Então, a demanda foi criada aí. A gente falou num episódio passado sobre criação de demanda e porque termo um pouco sobre essa seara da criação de demanda, não vou entrar nisso agora, então escutem o episódio passado para entrar um pouco mais nessa questão, se demanda pode ou não ser criada. Depois a gente entra na captura de demanda, que é aproveitar que existe essa consideração, identificar essa consideração, identificar uma potencial intenção de compra e buscar capturar isso para dentro do funil de vendas. Então, existe uma potencial demanda, eu trago para o funil de vendas. Aí, estando no funil de vendas, eu trabalho na conversão de demanda, que é transformar essa intenção de compra numa venda real. E por último, expansão de demanda, que uma vez que o cliente já está dentro de casa, aí eu posso vender mais produtos, posso vender mais volume para aquele cliente. Então são essas 4 etapas da geração de demanda: criação de demanda, captura de demanda, conversão de demanda e expansão de demanda. Então esse framework ele facilita muito a gente saber quase que a posição no campo de cada um. Como num time de qualquer esporte, né, de qualquer esporte coletivo, você tem as posições e a gente precisa saber o que é o papel de cada um. Esse framework ele ajuda muito bem nisso. E isso é completamente diferente de geração de leads. Eu acho que isso é muito importante, né? O conceito de geração de demanda, ele é diferente de geração de leads. E aí, Davi, vou te passar esse pepino, né? Por que geração de demanda é diferente de geração de lead? Boa. Aí só um adendo, né? Você falou do B2B Auto Ticket, mas isso que a gente está falando aqui se aplica para qualquer tipo de modelo de negócio, né? Só que do B2B Auto Ticket, obviamente, é onde a gente está mais enviesado, mas toda essa lógica de penetração de mercado, que a gente vem falando, que é onde está o lucro, isso aí é desde do B2B Auto Ticket até ali o B2C do Low Ticket. A lógica, ela acaba sendo a mesma. Então, e uma coisa bacana também é que na metodologia do B2B Insider de geração de demanda, a gente tem as metas em conjunto, porém os indicadores separados, né? Então, os indicadores de criação de demanda são diferentes dos indicadores de captura, que vão ser diferentes dos indicadores de conversão. Porém, né, todos eles respondem a uma mesma meta, que é uma meta de penetração de mercado, que é onde está o lucro, né? Então, por isso que as coisas se conectam bem bacana. E aí eu acho que geração de demanda e geração de leads, realmente a gente tem que falar sobre isso, porque são coisas bem diferentes e o problema é que já tem, ambos começam com geração e as pessoas acham que gerar demanda é gerar leads, o que não é verdade, né? Então, vamos lá. A geração de demanda, ela na verdade, ela compreende, como o Gabriel bem disse, criação, captura, conversão e expansão. E a geração de lead, ela é uma tática de captura de demanda, né? Então, na verdade, a geração de lead, ela está dentro da geração de demanda, né? Então, o que acontece é que, né? E aí a gente traz aqui um conceito bem interessante, que é a pirâmide de Chat Holmes, que tem um dado parecido do The B2B Institute do LinkedIn, que diz mais ou menos que, né, dentro do seu mercado de atuação, você vai ter, em média, de 3 a 9% da sua audiência ativamente procurando por uma solução. Quando você leva isso para o B2B, você vai ter ali aquele proxy de 95% dizendo que 5% em média, né, das empresas B2B vão estar ativamente procurando sua solução. Aqui eu acho que tem 2 pontos super importantes para a gente falar sobre esses percentuais. Primeiro é que eles não são escritos em pedra, né? Então, pro B2B, por exemplo, eu cheguei a fazer um post explicando qual que é o racional por trás desse percentual, mas eu acho que o segundo ponto que eu acho legal a gente ressaltar é que a ideia aqui não é ficar na pira de entender qual o percentual do seu tamanho de mercado que está ativamente procurando uma solução.
não é essa a lógica. A lógica aqui é entender que, em linhas gerais, seja no B2B, no B2C, você vai ter uma minoria do seu mercado que vai estar, de fato, ativamente procurando por uma solução. Grande parte dele, a maioria, dependendo do cenário que você está, a maioria esmagadora, não vai estar naquele momento. E aí é que entra a questão da geração de leads. Quando você tem um tamanho de mercado grande o suficiente para que esse percentual que está ativamente procurando por uma solução seja grande, você consegue ficar fazendo uma tática de captura de demanda de mercado. Ou seja, se eu dando aqui, fazendo uma conta de padeiro só para a gente tentar ilustrar um pouco melhor. Se o meu tamanho de mercado são 100 contas, cara, eu, em linhas gerais, vou ter ali de 3 a 9 contas que eu vou poder, que vão estar agora procurando ativamente por uma solução. Porém, se eu estou falando de tamanho de mercado de 1 milhão, né, eu já começo a falar de 30 mil a 90 mil pessoas. Então já é um tamanho de mercado bem maior que vai estar ativamente. Então, dependendo do seu tamanho de mercado, você vai ter mais demanda de mercado ativa do que outros. E a geração de lead, ela entra aí. Então, assim, basicamente você vai estar fazendo uma ação de captura de demanda, aí entra uma captura de demanda de mercado, tá? Não é uma captura de demanda própria. E se você quiser entender um pouquinho melhor a diferença entre criação de demanda própria e criação de demanda de mercado, sugiro fortemente que você assista, como o Gabriel falou, nosso último episódio, porque a gente foi bem em cima disso e é super importante você ter esses conceitos em mente para que você consiga estruturar melhor a sua operação de penetração do mercado. Mas, em linhas gerais, é isso. A geração de lead, ela está tentando capturar uma demanda que ela existe no mercado, só que ela é uma demanda finita, tá? Porque ela vai basicamente bater nesse teto aí, desse percentual que vai estar ativamente procurando uma solução. E aí a gente entra num problema que acontece bastante se você trabalha com marketing, principalmente se você trabalha na famigerada performance marketing, na área de performance marketing, você já entendeu um pouco como é que isso funciona, que é o seguinte: quando você começa a bater nesse teto de demanda ativa de mercado, você logicamente começa a perder performance. O número de pessoas ou de contas que vão estar ali, né, procurando vai diminuir e em algum momento ele vai se esgotar. E para isso existe um outro conceito econômico também, chamado de diminishing returns, que é exatamente quando você começa a fazer a mesma coisa para o mesmo grupo de pessoas e aquilo ali, obviamente, com o tempo tende a se esgotar, né? Você não consegue ficar fazendo aquilo ad eterno. E o problema, e aqui eu acho que é super importante você ter isso em mente, tá? Porque quando isso acontece, é normal, só que isso é uma questão natural e estratégica. Então é um problema estratégico. Você de fato atingiu o limite ou está prestes a atingir o limite de uma demanda ativa de mercado. O problema é que quando você não tem essa clareza estratégica, quando o time não tem essa clareza estratégica, as lideranças, as pessoas começam a achar que o problema está em nível tático. E aí você começa a entrar naquela pilha do tipo assim, não, eu tenho que fazer um novo anúncio, eu tenho que fazer uma nova copy. Ah, não, então na verdade não é o Meta Ads, agora eu vou pro LinkedIn Ads. Você tenta solucionar um problema que ele é estratégico, só que você está tentando solucionar ele em nível tático e você não vai conseguir. Então por isso que a gente traz aqui, a gente advoga bastante pelo domínio da estratégia em prol da autonomia tática. Porque do contrário, você vai ficar refém de táticas, refém de gurus que falam que você pode vender, que para vender é só ficar ligando mais vezes, para vender é só você pentelhar mais a sua audiência, sendo que não é assim que funciona. É óbvio que você tem sim que ter o primor tático numa hora de execução, mas você tem que estar embasado pela estratégia. Então a geração de lead, ela fica dentro da captura de demanda e ela geralmente tem um limite. Se você está falando de um mercado extremamente grande, não tem problema. Por algum motivo eu encasquetei com o exemplo do chinelo, eu sempre uso o exemplo do chinelo agora. Mas é meio que isso, então você não vai precisar ficar fazendo criação de demanda pro chinelo, estão comprando a todo momento. Então, cara, coloca no ponto de venda, faz brand awareness e as pessoas vão comprando. Mas dependendo do cenário que você tá, não é bem assim que funciona. Então, qual que é a saída? E aí agora eu devolvo pro Gabriel. Você, numa estratégia de geração de demanda, você tem que pensar em criação, captura, conversão e expansão. Geralmente, né, muitas das operações estão presas dentro da etapa de captura, fazendo essa captura de demanda de mercado que a gente conhece como geração de lead. Só que isso tem um teto. Em nível tático, isso pode ser geração de lead com Meta Ads, com anúncio, ou pode ser também o outbound, 100% frio. O que fazer então quando você atinge esse diminished returns? O que você fazer de fato para que você tenha uma estratégia de penetração de mercado sustentável e que sempre esteja em crescimento? Legal. Só vou voltar num ponto que eu acho que é interessante do que você estava falando sobre geração de leads, né? E como geração de leads no final é captura de demanda de mercado, o que eu acho que a maior parte das pessoas, nas empresas acabam fazendo, porque estão focadas em mídia de performance, e é fato, a gente tem números que dizem que de 80 a 90% da verba de mídia das empresas está focada em performance, sendo que deveria ser o contrário praticamente. Você deveria usar a menor parte da sua verba em performance. Se é 40% em performance, 60% em criação de demanda, 30% em performance, aí é muito específico de cada empresa e depende também do tamanho do mercado. Mas fato é que quando
uma empresa está focada em captura de demanda de mercado e essa demanda ela acaba, né, ela começa a reduzir o retorno que você tem. E aí a empresa olha e fala: "Não, precisamos agora capturar em outro mercado", e fica meio que tentando capturar demanda de mercado em uma quantidade enorme de mercados, você acaba não conseguindo ter uma série de benefícios que a penetração de mercado oferece, que é, se eu foco em um mercado com ICP, eu consigo ter muita clareza, tanto interna a respeito de o que aquele mercado está buscando, como eu vou me posicionar para aquele mercado, e o mercado também ter clareza de que eu sou a solução para ele. Aquele mercado entende que a minha é a melhor solução para aquele mercado. E aí, naturalmente, vai sempre ficar mais barato. E é mais barato investir em criação de demanda do que captura de demanda. Mídia de performance é mais cara do que mídia de awareness, então não deveria existir muita dúvida a respeito de por que criar demanda é importante. Bom, mas voltando aqui na pergunta, né, sobre criação de demanda. Dado todo esse contexto, dado que você tem uma demanda finita de mercado que você pode capturar, é justamente por isso que é importante criar demanda, porque se a maior parte do mercado não está ativamente buscando o produto e você, assim, por mais que o termo que a gente use é criar demanda, você não está de fato trazendo as pessoas para o mercado, você está fazendo com que essas pessoas saibam que você existe, fazendo com que essas pessoas entendam que a sua solução é a ideal para resolver o problema delas, ou seja, você está educando esse mercado e você está posicionando a sua solução como a melhor opção para resolver aquele problema, né? E ao longo dessa educação, ao longo dessa relação que você começa a criar através de mídia paga, mídia orgânica, social, eventos, etc e tal, né? Aí são as táticas de criação de demanda do podcast, né? Como é o nosso caso aqui, para você que está escutando ou assistindo a gente, você começa também, além da educação, a criar confiança, a criar uma relação e tudo isso faz parte da criação de demanda. E aí, você conseguindo fazer isso nessa maior parte do mercado, no momento em que essa parcela do mercado que sabe tudo isso sobre você tiver o problema latente, né? Pô, a água bateu na bunda, o problema agora precisa ser resolvido. E nós, empresa, temos grana para resolver esse problema. Aí essa empresa entra no mercado. Aí essa empresa começa a buscar soluções. E você vai estar muito bem posicionado para capturar essa demanda. E aí é o que a gente chama de captura de demanda própria, porque você criou essa demanda pela sua solução no momento em que o problema precisa ser resolvido. Como nosso amigo Marcelo Park fala, quando virou uma iniciativa prioritária, né? Existe uma iniciativa prioritária dentro da empresa de resolver este problema específico, você já está super bem posicionado para ser a empresa escolhida para resolver esse problema. Então, eu acho que é super interessante, aí vou passar a bola aqui para o Davi, a gente explicar um pouco como que a gente sugere que isso seja feito, né? Como que a gente sugere que uma estratégia de geração de demanda B2B que passa por essas 4 etapas, criação, captura, conversão e expansão, como que isso deveria ser estruturado e um pouco de como a gente faz também no B2B Insiders. Boa. Eu acho que nesse ponto aí da criação de demanda que você mencionou, Gabriel, acho que tem aquelas 3 perguntinhas que são muito boas, como norteadoras do que você precisa trabalhar em nível de conscientização da sua audiência, né? Que é basicamente assim, a sua audiência ela tem que ter a resposta na mente dela do por que ela vai solucionar o problema dela com a sua categoria e não com uma outra categoria, por que ela vai solucionar, essa é a primeira resposta que ela tem que ter em mente. Você tem que trabalhar ativamente para fazer com que essa resposta esteja na mente da sua audiência. A segunda pergunta é, por que a sua audiência, né, vai contratar de você, né, e não de um concorrente? Então aqui, primeiro a gente está falando em nível de categoria, agora a gente está falando já em nível de layers dentro da sua categoria, né? Então, por que o de você e não de um competidor seu, de um concorrente seu? E a terceira pergunta é, por que ela vai contratar você agora e não depois? Então, acho que isso é bem legal de você ter em mente como um norteador do seu conteúdo de criação de demanda. Mas a gente pode, obviamente, se aprofundar na parte do conteúdo, né? Num outro episódio, eu acho que não é o momento aqui agora. E aí também é legal a gente ter em mente que, né, toda transação comercial, mais uma vez, penetração de mercado onde está o lucro, seja o B2C, o de low ticket, seja o B2B alto ticket. E toda transação comercial, ela tem um elemento de risco envolvido. Quanto maior for esse risco, supostamente mais longo vai ser essa transação comercial. Então, as etapas de geração de demanda, criação, captura, conversão e expansão, quanto maior é o risco, maior é o ticket, mais essas etapas elas vão ser faseadas. E aí a gente traz aqui a nossa visão, a nossa metodologia para o B2B alto ticket. Por quê? Porque no B2B alto ticket você tem um risco muito alto nas transações, você, né, não
é uma pessoa somente que está decidindo, existe um comitê de pessoas, né? As pessoas têm ali o medo de colocar a própria carreira delas em jogo, então existe muita questão emocional por trás de uma transação B2B, tá? Por mais que as pessoas às vezes pensam que é somente o racional, não é. Inclusive no B2B Auto Ticket, o valor, ele não entra como uma objeção primária, tá? Você pagaria mais se você tiver certeza que você está fazendo a decisão certa, né? Mesmo que essa decisão certa seja mais cara que a segunda que você está ali considerando. Então, dentro do B2B Auto Ticket, que é onde a gente foca aqui, no B2B Insiders a gente tem a metodologia, né, de geração de demanda para B2B Auto Ticket, em que, né, a gente divide criação, captura e conversão em vários indicadores. Então, dentro de criação de demanda, por exemplo, né, a gente tem, obviamente, como uma etapa estratégica anterior, né, a gente tem a identificação do seu ICP. Então, é até interessante aqui, trazendo a parte das palavras, é identificação e não definição, porque você não define quem é o seu ICP, você vai achar o seu ICP, né? Isso aí do Gabriel gosta sempre de pontuar, então, porque você vai Vai achar o seu descobrir o ICP. ICP, né? Você vai descobrir o seu ICP, né? Ele não parte de um achismo, né? Se for um achismo, você vai ter que encarar que ele é uma hipótese e você vai ter que ir atrás de uma validação, né? Mas para você ter um ICP validado, ele tem que vir pautado em dados. Então, uma vez que você tem esse teu ICP, né? E aí quando a gente fala de ICP, a gente fala de critérios firmográficos e tecnográficos, você vai ter dados o suficientes para dimensionar o mercado e saber exatamente qual o tamanho desse seu mercado. A partir do momento que você sabe o tamanho desse mercado, você consegue quebrar em KPIs para você justamente estruturar quais são os níveis de penetração de mercado. Então, por exemplo, em criação de demanda, você vai ter contas alcançadas. Então, você sabe que seu tamanho de mercado são 500 contas. Você consegue mensurar quantas contas você alcançou, pelo menos uma vez, com algum touchpoint, com alguma tática de criação de demanda. Como o Gabriel falou, tem social ads, social selling, newsletter, podcast, eventos, tem várias táticas. Quando você está dentro do social ads, que é onde a gente foca bastante, você consegue ter um nível de granularidade de dados interessante. Então, você consegue ter uma noção da frequência por empresa. Na nossa metodologia, a gente levanta a lista de contas, tá? E se o seu ICP estiver dentro do LinkedIn, a gente consegue também levantar a lista de contatos. Então, a gente sabe exatamente quantos contatos por empresa nós estamos trabalhando nas nossas ações de criação de demanda. E mais, nós sabemos quem são esses contatos. Então, se você tem a empresa A, né, com 5 contatos segmentados, né, e você sabe que você imprimiu 50 anúncios para aquelas 5 pessoas, você tem uma frequência estimada de 10. Então, na nossa metodologia, quando você passa de uma frequência entre 7 e 10, a gente está justamente fazendo esse calibre nesse momento, você coloca essa empresa em awareness. Então, você vai ter o número de contas alcançadas como primeiro indicador e a empresas em awareness como o segundo. Ou seja, são as empresas que a gente sabe que a gente impactou vezes suficiente aquelas pessoas específicas, né? Mais de 10 vezes, mais de 15 vezes, mais de 20 vezes, né? Você tem esse controle de frequência por usuário segmentado. Em paralelo, você vai ter os níveis de engajamento por empresa, que pode ser muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo. Quando você tem o awareness ativado, ou seja, uma frequência acima de 10 para cada um, em média, para cada um daqueles usuários segmentados, e você tem o nível de engajamento alto ou muito alto, o que você sabe? Você sabe que, cara, eu impactei as pessoas certas, vezes suficientes, e eles tiveram algum tipo de engajamento com esse meu conteúdo. E aí você vai justamente para a etapa de captura de demanda. Então, você sabe exatamente quais são essas pessoas, você impactou elas vezes suficientes e você conseguiu algum tipo de engajamento. Então, agora é a hora de iniciar um relacionamento com elas. Lembrando que no B2B Auto Ticket, né, a gente tem aí uma venda que ela é majoritariamente consultiva. Então, a gente nunca vai saber qual é o momento daquela conta. Então, por isso mesmo que a gente vai trabalhando os níveis de penetração de mercado para iniciar um relacionamento e a partir daí a gente conseguir ter esse mapeamento e eventualmente transformar isso numa oportunidade. Então, captura de demanda é basicamente quantas contas e contatos nós estamos prospectando, quantas reuniões nós conseguimos agendar e quantas reuniões foram realizadas. E aí você vai entrar justamente para os KPIs de conversão de demanda, que são os KPIs de um funil de vendas, e aí vai depender de operação por operação, se a operação vai ser, o ticket é maior, você pode ter mais etapas dentro desse funil de venda, você pode ter uma POC, dependendo do que você está vendendo, enfim. Mas o ponto é, as operações que trabalham na captura de demanda de mercado, na geração de lead, entre aspas, sem trabalhar a criação de demanda, elas já começam dali, né? O outbound frio, basicamente, é você começar dessa etapa. É você ignorar toda a parte de criação de demanda e já chegar na frente da pessoa e falar, cara, vamos para uma reunião? Só que a pessoa não sabe quem você não sabe se ela está procurando ativamente por alguma coisa ou não. Então, por isso que é super importante você ter controle dos níveis de penetração de mercado
desde a etapa de criação de demanda até a etapa de conversão. E o mais interessante dessa metodologia é o seguinte: quando você tem faseado criação, captura e conversão com todos os indicadores, você consegue identificar exatamente aonde está o gargalo da sua estratégia de penetração de mercado. Então, se você está, por exemplo, colocando muitas contas em consideração, né, que é justamente a frequência lá em cima, com engajamento alto, muito alto, porém você não está conseguindo gerar reunião, você sabe que o gargalo está ali. Será que o gargalo está na prospecção? Será que aí sim você pode fazer um zoom in tático para entender o que está acontecendo aqui que eu não estou conseguindo avançar nesse momento? Você está conseguindo gerar reuniões, está realizando as reuniões, mas elas não estão caminhando uma oportunidade. O que está acontecendo? O nosso posicionamento que a gente definiu previamente, ele não está ressonando com a audiência? Será que de fato os vendedores eles estão tentando, fazendo um discovery para entender qual é o momento daquela conta, ou se eles estão tentando empurrar uma venda sem saber se aquela conta está ou não está no momento? Então, né, a nossa metodologia, ela obviamente ela é feita para que você consiga ter mais controle na sua penetração de mercado e mais sucesso, mas ela é um diagnóstico constante de onde você deve focar na sua operação. E isso envolve marketing, vendas, e se você trouxer os KPIs de expansão de demanda, né, que aí expansão de demanda entende-se como resell, upsell e cross-sell, dependendo do seu modelo de negócio, você consegue unificar marketing, vendas e CS em vários KPIs, cada um vai ter os seus KPIs, porém com a mesma meta de receita atrelada à penetração de mercado. Então, eu acho que essa talvez seja a beleza de tudo isso, dessa forma que a gente arquiteta tudo, porque a gente consegue realmente colocar tudo isso em consideração e mais. Né? Se você tem, por exemplo, um time de produto e você quer ir para um novo mercado, você só sai da penetração de mercado, como a gente explicou inicialmente, vai entrar num novo quadrante da Ansoff e começa o processo novamente. Então, assim, o gestor que tem essa clareza, eu acho que ele está muito à frente do que a gente vê hoje na média, nas operações. E acho que essa é a grande provocação. Então, acho que eu falei demais aqui, vou devolver um pouquinho para o Gabriel. Mas esse eu diria que é o objetivo do nosso episódio de hoje, que você tenha essa clareza estratégica e que você consiga transitar muito bem entre essas etapas, eventualmente fazendo o drill down até uma tática específica e no nível da copy, mas sem perder o lastro do que está acontecendo no geral. Gabriel, se quiser complementar alguma coisa em relação a isso. Cara, assim, depois dessa aula que você deu agora, eu ficaria surpreso se alguém olhasse e falasse: "Pô, mas será que vale a pena mesmo fazer criação de demanda?". A maior questão é que a maior parte das empresas acaba que, quando se depara com um cenário em que a demanda começa a secar no mercado, tenta resolver taticamente. "Não, então vamos trazer uma ferramenta nova, vamos trazer vendedor novo, vamos trocar o CMO, vamos", assim, começa a tentar fazer umas coisas pontuais, porque acha que o problema tá na operação e, na verdade, o problema tá na estratégia. Eu acho que esse é o ponto essencial aqui. Mas acho que fazendo um resumão, assim, só para retomar um pouco do que a gente falou ao longo do episódio, para fazer um fechamento aqui. Então, basicamente, a gente falou que penetração de mercado é o jeito mais eficiente que tem de você conseguir gerar lucro para uma empresa. Por quê? Porque é o lugar onde você está, basicamente, colocando grana no seu go-to-market. Você não está colocando grana em desenvolver um produto novo, você não está colocando grana em estruturar uma operação nova para um mercado novo. Você está investindo num go-to-market que já é validado para que você consiga expandir dentro daquele mercado, ganhar mais participação de mercado. O motor para isso é a geração de demanda. A geração de demanda, ela é completamente diferente da geração de leads, que nada mais é do que captura de demanda de mercado, e a pirâmide de Chat Homes, ela valida isso, porque de 3 a 7 ou 9% do mercado está pronto para comprar, então só este mercado que está pronto para comprar, ele está sendo capturado, uma parcela dele ainda, né? Você não vai capturar todos os 3 a 9%, você tem concorrentes, então você vai pegar uma parcela disso fazendo geração de leads, né? E se você ficar fazendo isso, essa fonte vai secar rápido por conta do conceito de diminishing returns. Você vai começar a ter menos resultado em relação a um esforço que você está, porque você vai bater num teto. E o único jeito de você conseguir expandir mais eficientemente a sua penetração de mercado é fazendo criação de demanda. É um jeito mais saudável que você consegue ter um crescimento contínuo dentro da estratégia de penetração de mercado, para que você de fato ocupe um espaço relevante do mercado. E aí você potencialmente pode virar talvez segundo, né, terceiro, segundo, primeiro colocado em um mercado, né? Se você é terceiro, você pode pular para um segundo lugar e assim por diante, né? Você pode ocupar uma parcela mais relevante e o líder de mercado tem mais facilidade de vender, porque aí você começa a se diferenciar por marca. Você não precisa mais lutar por diferenciação, porque você já é o líder, você já é a escolha mais óbvia. E aí fica ainda mais barato você continuar penetrando esse mercado, continuar ganhando participação. Então, esse é um pouco do resumo do que a gente falou aqui hoje, e com isso me despeço de vocês. Gostaria de agradecer demais a audiência de todo mundo, gostaria de agradecer a atenção e
Agradecer também se vocês pudessem compartilhar esse episódio com alguém que esteja precisando escutar sobre estratégia de geração de demanda. E muito obrigado. E, Davi, se quiser se despedir aí do pessoal e fazer o encerramento. É isso, pessoal. Muito obrigado. Por qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer ponto de melhoria, por favor, manda mensagem pra gente no LinkedIn, aqui na plataforma que você estiver assistindo. A gente está aqui para, acima de tudo, trazer melhorias práticas para o seu dia a dia, para fazer que você lucre mais, para que você tenha mais autonomia na sua estratégia. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.